Explica um pouco, o que era o Vencedores por Cristo? Era uma missão de treinamento de jovens, naquela época. Então tinha... Veio da onde? Veio de um querido cara chamado Jaime Kemp, que é o cara que hoje que era presidente da La Cristão. Sim. O Jaime Kemp fundou essa missão aqui, que era com o objetivo de evangelizar, quer dizer, tanto treinar jovens para evangelismo, como evangelizar em igreja, fora de igreja, cadeias, presídios, praça pública. Então, tinham duas equipes, uma no meio do ano, que é mês de férias, e uma em janeiro, que também é mês de férias. Então, eu fiz parte de uma equipe de janeiro de 83, a nossa equipe foi para o Sul, e lá, na minha equipe, tinha uns caras interessantes, cara. O pastor Lamartine Pozzella tocava. É mesmo? Ele tocava, que nem, pouca gente sabe, Era tal. clássico. Lamartine tocava tudo do César Camargo no piano e tudo do Paulinho Nogueira no violão. Alguns acordes que eu aprendi, inclusive, foi o Lamartine que me ensinou. Então, a minha Demais. equipe tinha isso, eram 18 elementos. A gente saiu viajando, cantando pelo sul do país. Escolhia-se uma região, e nessa região tinha um circuito. Passava... De igreja em igreja. isso foi assim até alguns anos atrás. E aí tocava na igreja, mas aí fazia evangelismo. Tudo junto. Entendi. Tudo junto. E quando acabava, por exemplo, assim, eram 3 meses, vou tentar explicar para você. Um mês antes das férias, tinha um treinamento aos fins de semana, que os caras tinham que vir de onde vier para ensaiar, para treinar e tal. Tinha esse mês de viagem, que realmente era o mês de férias, e quando acabava o mês de férias, a equipe devolvia os jovens para suas igrejas, simbolicamente emprestando e devolvendo. Está aqui, ó. Então, a gente era treinado na palavra de Deus, treinado sobre como se comunicar com gente de fora, como abordar, né? A gente pegou uns pepinos muito legais assim no caminho e aprendi muito, né? E depois de Vencedores por Cristo, emendando praticamente, eu fui parar no Milad, que era um grupo que chamava Ministério de Louvor e Adoração, que aí já era um grupo missionário, vivendo integralmente de música e sendo missionário. Eu fiquei lá 2 anos, praticamente. Nesse grupo, eu praticamente fui missionário mesmo, missionário músico, né? Hoje eu sou um músico e todo mundo é missionário naquilo que faz. Mas naquela época eu era um missionário literal, vivendo de ofertas, e a gente... Aí era um ministério teoricamente... E aí isso você tinha 20 anos? Aí eu já tinha mais, cara, eu já tinha 21 para 22. Eu casei com essa idade, 22 anos. Então, eu completei com a minha esposa 37 anos de casado. Uau. Agora. 42 que a gente está juntos e 4 netos. Só tive um filho. Meu filho tem 4 netos. Que bom. Eu descobri que o avô é o burro chucro que o filho amansa para o neto montar. Mano. Você vira qualquer coisa quando você tem um neto. É um negócio absurdo. Que legal, né? É um absurdo. Mas assim, e meu filho também já é um super pianista de jazz. Meu filho já é pianista de música instrumental brasileira e de jazz, assim. Já foi para fora do país, dá aula em universidade. Tá. Ele também é um autodidata, por incrível que com a pareça. música. Por incrível, não, eu não falei nada, você vai ser músico. Ele foi num caminho natural. Né? Então, com 21, 22, você entra nesse ministério. Sim, foram 2 anos. E aí de missões através da música. Através e da era a mesma coisa, A viajando, gente tinha um servindo. ônibus, 28 pessoas viajavam dentro do ônibus, a gente tinha o nosso som, a gente tinha um esquema de montar o som, Douglas, que em 10 minutos estava montado todo o PA, porque assim, um era responsável pelas caixas, o outro para ligar o fio, o outro para montar o pedestal. Então, você imagina 28 pessoas numa empreitada, mano, era 15 minutos, estava pronto o PA funcionando. E isso para fazer ao ar livre. Ao ar livre, também é a mesma coisa, porque aí, o que aconteceu? Vencedores era uma missão que treinava. Essa era tempo integral, essa era uma missão que vivia... Não era só férias. Era... Não, essa era tempo integral. Foram 2 anos. Eu fui tocar em Serra Pelada 2 vezes, por exemplo, lá para os garimpeiros. Né? Cheguei a tocar a música do Janires. A minha vida que era muito louca, lá para os caras... E, cara, foi uma experiência... Nesses 2 anos de Milad, que eu passei depois de Vencedores, emendando, cara, eu aprendi muito mais do que tudo que eu tinha aprendido dentro da igreja sobre evangelismo na prática, né? Tem histórias e histórias, né, mano? Tem uma história maravilhosa que a gente foi... Naquela época, Serra Pelada não tinha mulher, só tinha homem. Não podia entrar mulher naquela época. Eu sempre que a gente tocou essa música, e eu lembro, cara, de uma história muito interessante de um garimpeiro, que é o seguinte, o garimpo era um negócio frustrante. Vou te explicar. O cara largava tudo, achando que ia chegar lá, encontrar ouro e voltar trilionário. Só que, assim, era um espaço de 2x3 do sujeito cava, e aquilo ali tem que ser aquele espaço, não pode ir para o lado. Às vezes o cara ficava 2 anos ali cavando e não achava nada. Chegava um cara lá, de um dia qualquer, do lado dele, achava uma pepita de 20 quilos de ouro. Meu Deus. O cara se matava. Teve gente que se matou de frustração. Literal? Se matar mesmo. O cara falou, pô, largou médico, tinha médico, advogado, tinha juiz lá trabalhando, que tem um garimpar. Eu lembro de uma história de um garimpeiro que a gente cantou. Eram 40 mil homens, era muita gente, cara. E um dos garimpeiros falou assim, pô, mano, eu queria conversar com você aí. Pois não, fala aí, o que foi? Cara, eu não acredito em Deus, entendeu? Sou ateu e tal. Falei, é mesmo? Tá, mas ontem o cara falou que mesmo que a gente não acredite em Deus, Deus existe e tal.
Olha a história. Eu fui pro meu barraco dormir, e eu não sei porquê, cara, Deus estava lá no meu barraco, velho. Eu falei, como é que é? Eu falei, como é que é? Cheguei lá, cara, Deus estava no meu barraco, olhando para mim. Falei, mas você viu? Eu falei, não, eu senti. E eu tô com medo de morrer, tô com medo de Deus ficar bravo comigo, porque eu duvidava que Deus existe, cara. Ele estava no meu barraco, mano. Eu falei, não, fica tranquilo, velho. Falei assim, a palavra de Deus diz que para que alguém que se achega a Deus tem que primeiro acreditar que Ele existe. Então, você já mudou um pouco o seu conceito, já vai dar uma diferença aqui. E eu orei com o cara, bicho. Falei, você não vai morrer, não. Se você morrer, por acaso, acontecer de você morrer, por outro motivo qualquer que não seja esse, Deus, o que vem para matar, roubar e destruir é outro cara, não é Deus, não. Se por acaso você perder a vida, você já não está perdendo a sua vida, você está ganhando. Porque já teve um encontro com o autor da vida. Falei, então, se você sair desse mundo, você já vai estar com alguém que vai viver com você eternamente. E o cara chorou, bicho. Eu acho que o cara devia ter um grau de, sei lá, advogado. Cara, uma história absurda, assim. Então, você imagina você viver isso com 22 anos, 21, 22. Histórias absurdas, cara. Então, esse grupo de evangelismo viajou o Brasil inteiro, só eu. Depois eu saí, o grupo ainda continuou mais 2 anos depois que eu saí. Mas foi uma experiência marcante para mim, até para a música, né? Até como músico, né? Eu sou da época e isso tem tudo a ver com o que você começou falando, né? Que é o documentário que você sonha em fazer. Que é o Antes do Gospel. Eu brinquei com um técnico de som de São Paulo falando isso, o Edielson Aureliano. Ele gravou todas as coisas do Logos e tal. O Edielson, cabelinho branco já. Eu nem cabelo tenho mais, né? Mas assim, o Edielson falou assim, cara, vamos fazer um documentário chamado Antes do Gospel, porque ele também, da época das fitas ainda, né? Que você não podia errar, né? Hoje em dia tem tudo, Ctrl-Z, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Aquela época você tinha que gravar, tá valendo, entendeu? Não tinha essa de errar. Você tinha que se errar, você tinha que emendar. Errar era prejuízo. Nossa, mano, e era um problema, assim. E tudo isso ninguém sabe disso. Quem compra hoje os materiais fala, bicho, sempre foi... Não é fácil, assim. Nunca foi fácil ter uma plaquinha de som. E essa mudança que você falou, né? Porque você está me dizendo, essa história que você está me contando, e as histórias que você está me contando, são de pessoas que estavam pagando para tocar, né? Que bancavam para fazer, A gente vivia literalmente de ofertas. As igrejas... De ofertas de quem? Das igrejas. Igrejas que vocês iam. Das igrejas que a gente ia. Inclusive, nesse meio, cara, muita gente... Quando você tem um grupo assim, que está viajando e todo mundo conhece, você é muito visado. As pessoas têm muita inveja, até hoje, né? A inveja faz parte da configuração do ser humano. Sim. Mas a gente chegou em Serra Pelada, por exemplo, a gente tinha encomendado 100 mil Bíblias ou 80 mil Bíblias da Sociedade Bíblica, chamada Jesus é mais precioso que o ouro. Uau. Essas Bíblias chegaram lá, a Igreja Assembleia de Deus de lá se apossou dessas Bíblias e distribuiu como se eles estivessem distribuindo, não a gente. Então foi muito... Eu falei, mano, bicho, tá tudo certo. Tá tudo certo, mano. Mas essa é uma época que a gente lembra com muito carinho, né? Assim, de tudo, né? E depois o grupo acabou se desfazendo porque não é fácil viver ministerialmente com um grupo que vive de ofertas, né? Alguns foram para a área missionária, tem um dos caras que eram do Milad, que hoje trabalha com essas coisas dos estrangeiros no Brasil. Os refugiados. Os refugiados, o Zé Roberto. O Zé Roberto, ele é um parceiro do Milad. Legal. Antes disso, ele tocou na Jazz Sinfônica, foi músico também, hoje ele trabalha com isso. Alguns outros estão fora do país, outros abraçaram outro tipo de ministério, né? Tem um trabalhando agora com Pão Diário, que é um livrinho, sim, um outro que era também do Milad também. Quer dizer... Me fala um pouco Mas eu queria até ouvir antes. Já na Quadrangular, você começa a se envolver com música. Com 12 anos, eu tocava bateria. Da igreja. E quando que o senhor te libertou? Me libertou. Esse amigão meu que está aqui comigo hoje é um super baterista. É mesmo. Aí o meu baterista da banda hoje tira um sarro danado de mim, porque ele fala que eu consigo fazer uma coisa que ninguém faz na bateria, que é tirar o som, em vez de pôr. Então, eu toco, a minha bateria parece várias caixas de papelão. O bumbo faz... Pum, a caixa faz... Entendeu? Não tem som, entendeu? Mas assim, eu comecei... Porque é o seguinte, acabava o culto, aquela coisa de criança, eu ia pra bateria. Então, um dia faltou o baterista, bota o moleque lá. Aí eu toquei bateria, acho que uns 2 anos na igreja, até chegar esse cara que está aqui comigo, que é amigão meu, que, super baterista. E a gente formou uma banda na época, eu tinha 14 anos, mais ou menos. E meu pai me deu um violão com 12 anos, né? Então eu tocava bateria e violão em casa. E um método do Paulinho Nogueira, assim, alguns acordes e tal. E eu comecei dali, sozinho, a estudar. Sempre fui autodidata. Sempre foi autodidata? Sim, depois até para estudar, até escrever, ler música, foi tudo sozinho. Eu fui praticando até me acostumar, porque você tem que trabalhar profissionalmente, você tem que fazer isso, não tem
como você fugir. Como é que você vai expressar ideia se não souber, pelo menos, escrever? A minha leitura não é aquelas coisas, tá, Douglas? Mas a minha escrita já é um pouco mais... Você diz de música. De música, isso. E foi assim que eu comecei a caminhar. E com 18 anos, para 19, eu fui para Vencedores por Cristo. Então,